Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, a última videoaula da nossa disciplina de análise de projetos de sistemas. E hoje é uma videoaula para a gente poder relembrar um pouquinho de tudo que a gente aprendeu, para a gente poder revisar os conceitos, dar uma passada geral, desde lá do princípio, desde o primeiro dia quando eu falei em análise, projetar sistemas, o que está por trás do sistema, até a gente conseguir modelar um projeto, modelar um sistema para poder atender o que o cliente precisa, o que o usuário precisa e o programador consiga desenvolver o sistema a partir da modelagem que a gente faz, o analista faz, ok? Então vamos relembrar um pouquinho disso tudo, passo a passo, desde lá do princípio, quais foram os diagramas que a gente viu, quais são os detalhes relacionados a cada etapa, e aí a gente fecha a disciplina e encerra essa etapa do curso, ok? Então, para a aula de hoje, os objetivos são estes: revisar todo o conteúdo abordado. O que a gente vai estar revisando na aula de hoje? A parte de processos de software, quais são as fases. A gente não vai ver todos os processos, claro, a gente vai trabalhar processo básico. Quais são as fases que a gente tem desde o momento que a gente tem o primeiro contato com o cliente até o momento em que a gente entrega o software produzido. Então, o que está por trás disso tudo? Como que eu abordo o cliente, qual que é o primeiro passo, depois o segundo passo e aí por diante, e assim vai. Além de quais são as fases, a gente vai ver quem são os participantes. Então, quem que faz o que, em qual momento, de todas essas etapas, desde o primeiro momento, quando eu tenho contato com o cliente, até o momento final, que o software já está entregue e já está sofrendo manutenção, quem que participa em cada fase desse processo. E aí alguns detalhes que tem variações com relação aos participantes. Não existem papéis fixos aonde a gente tem, por exemplo, cada papel faz isso e pronto. Então existe uma linha tênue aí que separa as atividades que um papel representa das atividades que outro papel representa. E um mesmo papel, em muitos casos, faz várias atividades numa pessoa só, digamos assim. Uma pessoa pode desempenhar diversos papéis. Então a gente vai ver um pouco disso, quais são eles, em que fase que cada papel desses entra. Vamos falar de OML, que é a notação que a gente usa para poder estar modelando o software. Então a OML não é um processo, não é uma ferramenta, não é nada disso. Vamos relembrar o que é o OML, por que ela existe, onde que ela entra nessa história toda, no processo de software desde o início até o fim. Vamos falar da disciplina como um todo, APS, o que envolve, o que não envolve, disso tudo que eu estou falando. E aí vamos revisar a parte de orientação a objetos e por fim os diagramas do ML, vamos revê-los e uma passada rápida em cada um dos que a gente aprendeu, ok? Como que isso tudo está dividido na aula de hoje? Os 3 blocos estão divididos da seguinte maneira. Primeiro bloco, a gente vai revisar os conceitos sobre os processos, as fases e os participantes, aquela parte introdutória mesmo, o que está envolvido nisso tudo, em qual momento e por aí vai. E vamos revisar um pouquinho sobre o que é o ML e o que a disciplina aborda, desse contexto todo, aonde que a disciplina entra e até onde ela vai, ok? No segundo bloco, a gente vai estar revisando os principais conceitos sobre orientação a objetos. Lembrando que o OML é uma notação, é uma linguagem de modelagem para sistemas orientados a objetos. Então, obviamente, a gente precisa conhecer sobre orientação a objetos para poder estar trabalhando com o OML, senão fica complicado. A gente está trabalhando uma coisa que a gente não sabe a base, ok? E por fim a gente vai revisar os diagramas abordados aqui no terceiro bloco. Vamos dar uma passada rápida em um por um, principais objetivos e características de cada um dos diagramas. Logicamente não dá tempo para a gente fazer exemplos de cada um, nem para a gente poder elaborar diagramas nessa aula. É uma aula mesmo para a gente perceber o que cada diagrama faz, até onde vai um e até onde vai o outro, numa visão geral passando por todos eles, tá bem? Então vamos começar. Revisão dos conceitos, lá do início. Começo com esse slide aqui, mostrando o ciclo de vida clássico, o ciclo de vida básico de desenvolvimento de software, que contém essas fases aqui. Então, relembrando, que fases são essas? Primeira fase, levantamento de requisitos, e aqui tem o papel do usuário. Quem que é esse cara aqui? É o cliente do nosso sistema.
é o cara que vai usar o sistema. É para ele que eu estou fazendo o sistema. Então o sistema tem que atender às necessidades do negócio dessa pessoa. É o seu Zé lá da lojinha, vamos supor. Seu Zé, o que o senhor precisa para poder informatizar a sua lojinha? E aí o seu Zé vai me falar, olha, a minha loja funciona dessa e dessa maneira. E aqui estão os primeiros detalhes. A pessoa que vai fazer esse levantamento, e aí quando a gente estiver vendo os papéis, a gente vai ver quem é essa pessoa, mas ela pode ser o analista de requisitos, pode ser o próprio analista de sistemas, e por aí vai, os papéis podem variar. Mas independente do papel em si, o analista que vai fazer a entrevista com o seu Zé e com a equipe do seu Zé e entender do negócio do seu Zé, ele vai precisar perceber, a partir das entrevistas ou dos outros métodos de levantamento, brainstorm, questionário, por aí vai, a partir dos levantamentos que ele vai fazer, ele vai precisar perceber quais são as reais necessidades do sistema. O seu Zé não vai parar na frente do analista e falar assim, olha, aqui eu tenho uma loja, eu preciso de um sistema que faz isso, mais isso, as regras são essas e aquelas, eu preciso ter uma exceção em tal momento, quando um cliente comprar, ele tem que fazer isso e aquilo, o pedido está relacionado no item, a venda, o seu Zé não vai falar isso pra gente, o seu Zé não vai nos dar um roteirinho, igual a gente tinha nos exercícios, por exemplo, o exercício que a gente fez na aula para poder elaborar um diagrama de classe, por exemplo. Seu Zé não vai falar assim, olha, eu tenho aqui um pedido, o pedido tem data, o pedido tem hora, o pedido tem itens, cada item tem valor, tem não sei o que, os meus produtos têm tamanho, tem unidade, tem serviço, isso e aquilo. Seu Zé não vai destrinchar isso para a gente, o nosso cliente não vai destrinchar. Isso porque nós estamos falando de uma lojinha. Vamos trocar o seu Zé por um grande empresário que tem uma indústria, que tem uma empresa, que tem produção, que tem fábrica, que tem unidades, que tem filiais. E aí você imagina, se o empresário que eu vou entrevistar vai me falar cada detalhe do que eu tenho que implementar para um software que vai gerenciar isso tudo, ok? Então não é o cliente, não é o usuário que vai detalhar. O meu cliente, o meu usuário, ele vai falar o que ele precisa. Ele vai falar como que o negócio dele funciona. Então, voltando no caso do seu Zé, ele vai me falar, olha, eu tenho uma loja, eu vendo produtos, eu tenho funcionários, eu preciso de um sistema, porque eu preciso controlar meu estoque, eu preciso controlar as contas dos clientes, que aí tem cliente que compra na notinha, não sei se ainda existe isso, né? Mas acredito que sim, e ele compra na notinha, e aí no fim do mês é que ele vem aqui e faz um acerto todo mês, eu preciso controlar essas contas, eu preciso controlar as compras que eu faço com os meus fornecedores, o custo que eu estou pagando, a margem de lucro, ele vai te falar que precisa controlar isso. Você é que tem que perceber como que você vai montar o software para o seu Zé, quais são as funcionalidades, o que tem que ter no menu de cadastro, o que tem que ter no menu de relatórios, o que tem que ter no menu de serviços, ok? Você que vai imaginar como que o sistema vai ficar montado, se precisar fazer protótipo, você vai fazer o protótipo para levar para o seu Zé, ok? E todos os detalhes. Eu preciso fazer uma venda, quais são as regras? É você que vai ter que questionar para o cliente, olha, quais são as regras dessa venda? Pode fazer isso? Não pode fazer aquilo? E se acontecer uma situação X? E se acontecer um caso desse assim, como que tem que resolver? E a partir das respostas, você vai anotando tudo, vai listando quais são os requisitos, e aí por fim você tem essa fase aqui completa, onde você vai ter os requisitos do sistema levantados e identificados, ok? Então essa fase de levantamento de requisitos passa por aí, demanda extrema habilidade do analista em lidar com pessoas, demanda extrema habilidade do analista em conhecer o negócio. Se o analista não conhece do negócio que ele está levantando, ele vai precisar de alguém com ele que saiba do negócio, aí são os usuários especialistas. Ele vai precisar estar em contato íntimo e direto com essas pessoas o tempo todo. Em alguns casos, os analistas ficam inclusive alocados nos clientes. Essas grandes empresas, essas fábricas de software que a gente tem por aqui, um cliente demanda um software novo, por exemplo, a empresa, manda uma equipe de analista lá para a fábrica e eles ficam trabalhando alocados no cliente, 1 mês, 2 meses, lá no cliente, fazendo análise junto com os usuários especialistas para poder fazer a documentação dos requisitos e aí modelar o software para o cliente.
Então, esse é o trabalho nessa fase aqui, levantar os requisitos, ok? Depois dos requisitos estarem identificados, a gente parte para uma fase de análise. O que essa fase de análise defende? O que essa fase de análise precisa conter? De todos os requisitos que foram levantados, alguns deles podem simplesmente não entrar no meu software. Não quer dizer que porque o usuário pediu vai ter que entrar no software. Tem muita coisa que o usuário pede que simplesmente não dá para fazer. Ou às vezes até dá para fazer, mas não vale a pena, porque de repente custa muito caro, de repente leva muito tempo. Opa, passei aqui sem querer. E aí não vai agregar valor. Então, às vezes, uma funcionalidade é muito pequenininha, agrega valor quase nenhum, é praticamente uma besteira que o usuário está pedindo e essa coisa pode custar caro. Então, dos requisitos levantados, alguns deles vão ser descartados, alguns deles vão ser adiados para uma segunda versão do software, para uma terceira versão do software. Às vezes o software é muito grande, ele vai ser feito em fases, ok? Então, essa fase de análise, eu vou apurar isso. Outra coisa que eu vou apurar na fase de análise, viabilidade do meu software. Muitas vezes o software se torna inviável. Por exemplo, eu vou desenvolver um software para as eleições, vamos supor que vão acontecer daqui a um ano, digamos que eu vou ter eleições daqui a um ano, mas eu demoro 2 anos para fazer esse software. Então, não se justifica, o meu software é inviável. Nessa fase de análise aqui, eu vou definir orçamento e cronograma. O orçamento para produzir meu software está além do que eu posso pagar pelo software. Opa, inviabilizou o software. O prazo está além do que eu posso esperar para o software ser produzido. Inviabilizou o software. Precisa de uma negociação. Então, essa fase de análise vai me trazer essas respostas. E também vai ser feito o projeto do software. Tanto o projeto lógico dos requisitos funcionais. Aí eu vou ter 2 fases, um projeto preliminar, onde eu vou ter, num nível macro, todos os detalhes do meu software sendo especificados. Do lado direito aqui eu vou ter o estudo do hardware, então o que vai ser necessário em termos de hardware, arquitetura e por aí vai. E aí por fim, aqui eu vou ter o projeto detalhado, que aí já vai considerar hardware, já vai considerar servidores, já vai considerar a linguagem de programação e eu vou ter uma especificação no nível de sistema já com todos os detalhes para se implementar o software. E aí a partir do projeto detalhado eu passo para a codificação. Alguém vai pegar o modelo que foi feito, a modelagem, os diagramas e toda a documentação e vai implementar esse software, vai codificar, traduzir isso num código executável. A partir da implementação do software, a partir de eu ter o código executável pronto ou sendo produzido, começam-se as baterias de teste. Existem vários níveis e tipos de testes diferentes, até o momento em que eu vou ter o teste final, que são os testes integrados, onde todo o sistema já funciona, e aí por fim a implantação e aceitação do cliente, ok? Então, numa visão macro, estas são as fases básicas de um ciclo de vida de desenvolvimento de software, desde o primeiro contato com o cliente até o momento da entrega com o software aceito, ok? Quem participa desse processo, quem participa de todos esses momentos, desde lá do primeiro contato até o final? A gente tem o gerente de projeto. Qual é o papel do gerente de projeto? Ele é que vai negociar com o cliente questões de prazo, questões de escopo, questões de orçamento. Ele que vai negociar com o cliente as entregas, as fases. Ele que vai fazer o cronograma de implementação, cronograma de desenvolvimento, quais os momentos em que tem que ser entregue e o que, os critérios de aceitação. Ou seja, a parte burocrática toda do projeto é o gerente de projeto que vai trabalhar. E aí ele vai conduzir a execução do projeto em termos de cronograma, prazo, entregas e tudo mais, ok? Esse é o papel do gerente de projeto. O analista é quem vai fazer os levantamentos de requisitos, no caso do analista de requisitos. Então ele que vai encontrar com o cliente para poder fazer as entrevistas, fazer os levantamentos, e ele é que vai trabalhar a modelagem do software no caso de um analista de sistemas, ok? Aí ele vai desenvolver os modelos, vai desenvolver os diagramas, vai desenvolver protótipos se for o caso, vai fazer todas essas questões relacionadas à modelagem a partir das entrevistas
que eu vou ter com o cliente. E aqui a gente tem também o projetista. O projetista vai fazer o projeto do software, aquele projeto detalhado no nível de especificação. Também pode criar os modelos, aí aqui vai ser a modelagem no nível de especificação, não estou mais no nível do protótipo, por exemplo, onde eu estou ainda investigando com o meu cliente o que precisa para o software realmente. Eu já estou no nível aqui da programação, do código, dos servidores, o projeto aqui já está ficando detalhado. Eu vou ter o arquiteto de software. O que é o arquiteto de software? Ele vai definir como que é a montagem do meu software em termos de classes, em termos de funcionalidades, em termos de atividades, em termos de número de camadas, comunicação com o servidor, comunicação com o banco de dados. Então é como se ele fosse fazer a planta física do meu software, só que, digamos, no nível do modelo. Então ele vai fazer uma planta lógica do meu modelo, ele vai definir como que vai ser a arquitetura do meu software. Por fim, a gente tem, por fim não, né? Na sequência a gente tem programadores, é quem vai pegar toda a modelagem que foi feita e desenvolver de fato o código a partir do modelo. A gente tem os especialistas no domínio, que são aqueles caras lá do cliente, ou o próprio cliente, ou um usuário, ou ambos, mas são aqueles caras que entendem do negócio. São esses caras que eu tenho que entrevistar. Eu chego numa grande empresa, são esses caras que eu tenho que identificar. Eu não vou entrevistar o presidente da empresa, eu não vou entrevistar o diretor, eu não vou entrevistar... Eu posso entrevistar qualquer um desses, até o operário que está lá no chão da fábrica. Como que eu vou saber isso? Não é pelo cargo que ele ocupa, e sim pelo conhecimento do negócio. Muitas vezes quem entende do negócio é o diretor, muitas vezes quem entende do negócio é o operário que está lá no dia a dia na frente de trabalho. Depende do tipo de sistema que eu estou implementando. Então eu preciso identificar esse usuário, que é com ele que eu vou fazer os levantamentos, é com ele que eu vou investigar, é dele que vão sair, vai sair, né, grande parte dos requisitos do meu software. Por fim, eu tenho os avaliadores de qualidade, que são os testadores, são as pessoas das auditorias e o próprio cliente no nível aonde eu tiver fazendo a aceitação do produto, ok? Então, as pessoas podem variar, os papéis são esses. E aí, aquele detalhe que eu falei, muitas vezes a mesma pessoa vai desempenhar mais de um desses papéis. Muitas vezes eu não tenho um analista de requisitos, um outro analista de sistemas e aí um projetista separado e um arquiteto de software separado. Muitas vezes o próprio analista levanta o requisito, faz a modelagem, faz o projeto detalhado. A mesma pessoa faz as três coisas. Muitas vezes o projetista também trabalha como arquiteto. Então, esses papéis aqui se mesclam, ok? Cada um tem a sua função, cada papel tem as suas ações, ok? Mas não quer dizer que vai ser feito por pessoas diferentes. Muitas vezes o cara é analista, projetista e arquiteto. É aquele famoso, né? Cruza, cabeceia e faz a defesa ao mesmo tempo. O cara faz tudo, ok? Então, é mais ou menos isso. Na sequência, vamos falar de um ML. O que é um ML? Vindo desse processo todo que a gente está falando de entender os requisitos com seu Zé, fazer a análise, levantamento dos requisitos, analisar, fazer o projeto para depois codificar, a OML entra nessa história. Essa documentação, esse projeto, essa modelagem, isso não é feito com texto, isso não é feito num documentozinho de Word, onde eu vou listando e falando, o software tem que ser desenvolvido dessa maneira, aí eu escrevo lá que tem uma classe, um papel. Não é um cenáriozinho igual a gente tinha nos exercícios. Isso é feito através dos modelos que a gente aprendeu a fazer. Então a gente vai ter um diagrama de classe, a gente vai ter um diagrama de caso de uso, um diagrama de atividade. Esse é o produto da modelagem. É isso que o programador precisa para poder desenvolver. Lógico que vai ter texto também. Por exemplo, casos de uso. A gente falou na aula dos casos de uso, da modelagem de casos de uso, em que os casos de uso vão representar as funcionalidades, mas eles não dizem o como fazer. Um diagrama de caso de uso não te diz como implementar um caso de uso. E aí cada caso de uso vai ter um documento, e aí sim textual, com uma série de passos. O que é que precisa ser feito, um resumo, pré-condições, pós-condições, regras. Então isso tudo está num documento de caso de uso.
ok? Faz parte da modelagem também. A UML em si vai trabalhar a questão dos diagramas, como modelar o meu projeto. Então a UML, ela é o que? Olha o primeiro tópico aqui. Ela é uma linguagem visual. Por que visual? É uma linguagem gráfica, não é uma linguagem textual, ok? É uma linguagem visual para modelar sistemas orientados a objetos. A UML modela sistemas orientados a objetos. A UML, ó, não é um método de desenvolvimento de software. A UML não é um processo de desenvolvimento de software. A UML é a linguagem que eu uso para poder traduzir aquela ideia que está na cabeça do cliente, aquela necessidade que está na cabeça do cliente, em documentos que os programadores conseguem utilizar para poder desenvolver o software. É para isso que a UML serve, para poder modelar sistemas orientados a objetos. A UML não te fala como desenvolver seu software. A UML não te fala qual processo, qual método, qual ferramenta você deve usar. Ela te fala o que o seu software precisa ser feito. Ela te fala o como desenvolver no sentido das regras que tem que estar presentes no seu software e das funcionalidades que precisam estar por cima dessas regras. Ela não te fala o como desenvolver no nível de qual linguagem de programação você tem que usar, qual processo de desenvolvimento de software você tem que seguir, qual a metodologia de testes que você tem que adotar. Então a UML não te fala isso. Ela te fala o que o seu software precisa ter na forma de modelos visuais, que são os diagramas, ok? E aqui, por último, ela é independente tanto das linguagens de programação quanto do processo. Então, aquilo que eu estava dizendo, eu não vou me apegar a qual linguagem vai ser usada, eu não vou me apegar a qual banco de dados vai ser usado, a qual processo de desenvolvimento vai ser usado, e sim o que o software precisa ou não ter, ok? Então, esse é o papel da UML. Por que eu tenho tantos diagramas da UML? Por que não é um diagrama só com tudo? A gente falou sobre isso também. Eu tenho tantos diagramas porque cada um dos diagramas possui sintaxe e possui semântica. O que é isso? Cada um dos diagramas possui um objetivo, possui suas características e cada um dos diagramas possui a notação a ser utilizada. Então, a notação de um diagrama de classes, por exemplo, são as classes, os relacionamentos, os atributos, visibilidade. E aí cada símbolo representa alguma coisa. Se eu coloco um símbolo de mais na frente do nome do atributo, tem uma representação. Se eu coloco um símbolo de menos, é outra representação. Se eu faço um relacionamento e ligo com uma setinha aberta no final da ligação, representa uma coisa. Se a linha que faz a ligação entre duas classes, ela for tracejada em vez de ser uma linha contínua, tem outro significado. Então, cada um dos símbolos tem um significado. O diagrama de classe tem os seus. O diagrama de caso de uso já tem outra notação. Aí eu tenho o ator, eu tenho o caso de uso em si, que é representado por uma elipse, e por aí vai. Cada diagrama tem a sua notação, e é diferente uma do outro. E cada diagrama também tem o seu objetivo, a sua semântica. Então, o diagrama de caso de uso, ele serve para representar as funcionalidades do meu software. O diagrama de classe serve para representar a estrutura de armazenamento de informação do meu software. Então, eles têm enfoques diferentes. E por isso eu tenho tantos diagramas. Porque com um diagrama apenas, um desses, qualquer um deles, por melhor que ele tenha sido feito, eu não consigo, com base em apenas um diagrama, implementar meu software. Vai faltar informação ali. Cada diagrama te provê um tipo de informação diferente, num nível diferente. É a integração dos diagramas, é a sobreposição dos diagramas que vai me dar diferentes visões do meu software. E aí, quando eu tenho essas visões sobrepostas, eu vou ter a visão de um todo. E aí sim eu consigo perceber o que o meu software precisa fazer. Então é o que está falando aqui no fim. A soma das visões dos diferentes diagramas é que me permite ter um entendimento global do meu software a nível do que o meu sistema precisa e como que ele foi modelado como um todo. Okay? Então essas são as características da UML. Ela é uma linguagem de modelagem de sistemas orientados a objetos. Ela tem a sua notação. Ela é uma linguagem visual.
ela não define como o software vai ser implementado em termos de linguagem, não define como o software vai ser implementado em termos de processo, nem em termos de método. Ela define como que o meu software deve ser depois de produzido, depois de entregue. Quais são os requisitos, o que tem que funcionar, como que deve funcionar, como que aquilo vai ser implementado em termos de modelo. E os diagramas completam a informação um do outro. Muitas vezes, inclusive, quando a gente está desenvolvendo um diagrama, aí a gente muda de diagrama e começa a desenvolver o outro. Com as questões que a gente vai vendo em um dos diagramas, a gente vai consertando o outro, consertando, eu digo, evoluindo. Então a gente fez um primeiro diagrama com uma visão, um segundo diagrama vai me dar uma outra visão, e aí de repente eu consigo perceber melhor aquele problema, e aí eu consigo evoluir o primeiro diagrama, e um vai dando inputs nos outros até que a coisa se fecha como um todo, ok? É bastante isso, trabalhar com o ML. A disciplina de análise de projetos de sistemas. Aonde a disciplina de análise de projetos de sistemas vai? Então aqui eu fiz um desenho até bem bonitinho, eu acho que ficou, né? Daquela historinha que eu contei, do usuário até chegar no código executável. Então aqui a gente tem o que seria o seu Zé, digamos assim, ou o grande empresário lá, com o software, e aí ele tem, ó, na cabeça dele pontos de interrogação. O que ele sabe é que ele precisa de um software para o negócio dele. E ele sabe como que o negócio dele funciona. Ele não sabe o que precisa ter no software, nem como o software vai funcionar. Para saber isso, entra o analista. O que o analista faz? Olha que bonitinho o desenho. Ele tira da cabeça do usuário aquelas interrogações e vai traduzir isso para essa lista aqui, ó, uma série de documentos que tem o quê? Ó, os meus requisitos listados. Então, no primeiro passo, o analista de requisitos vai conversar com o cliente e aí listar os requisitos. O que o meu cliente precisa em termos de funcionalidades para o meu software. Depois disso, esse mesmo analista, ou de repente um outro analista, vai fazer o quê? Vai pegar esses documentos de requisitos aqui e traduzir em, olha que bonitinho também, nos meus diagramas. Aqui entra o ML. É pegar a lista de requisitos e transformar isso numa linguagem visual que vai poder ser utilizada para modelar o meu software orientado a objeto. Pode ser o mesmo analista que fez as duas coisas, ou de repente aqui é um analista de requisitos, aqui é um analista de sistemas. Aí entra naquela questão dos papéis e pode ser a mesma pessoa ou não. De posse dos diagramas, da modelagem já pronta, entra em cena esse cara aqui, que é o programador. O que ele vai fazer? Olha o desenho, ele vai pegar os modelos e vai produzir, ó, o código executável, que é a aplicação funcionando. Daqui para frente eu nem representei, seriam os testes e a entrega, mas aí foge do âmbito que eu quero mostrar para vocês. Aonde a análise de projetos e sistemas entra? Aonde que projetar sistemas e analisar sistemas entra nessa história toda? Entra nesse papel que o analista faz aqui nos dois casos. A análise e o projeto de sistemas envolve tirar as interrogações aqui da cabeça do seu Zé, ou seja, identificar as necessidades do meu software para o negócio que o cliente está pedindo, listar esses requisitos, ok? E depois transformar isso em diagramas, em uma linguagem que seja visual e que seja entendível por esse cara aqui que vai desenvolver o software. Por que a gente tem a PS? Por que eu não coloco esse cara aqui, ó, que é o programador, para conversar direto com o usuário e produzir o software? Porque isso não ia funcionar muito bem. Principalmente porque esse cara aqui, programador, e esse cara aqui, usuário, apesar deles falarem o mesmo idioma, eles não conversam na mesma língua. O que eu quero dizer? Apesar deles falarem português, esse cara aqui entende de negócio. Esse cara aqui entende de software. Eles não vão se entender. A hora que esse cara aqui começar a falar de estratégia, de gestão, de coisas do tipo, esse cara aqui vai começar a falar classes, implementação e interface. E eles não vão se entender. O analista está aqui justamente para traduzir o que está na cabeça do seu Zé nesse documento aqui, que é o que o programador entende. Ou seja,
nos modelos, nos diagramas. Os diagramas, sim, o programador deveria entender e a partir dos diagramas ele vai conseguir desenvolver o software. Outros papéis entram aqui também, por exemplo, o gestor de projeto. A partir dos requisitos vai ser feito um estudo de viabilidade, a partir dos requisitos vai ser feito um orçamento, vai ser definido o prazo. Tudo isso também faz parte do papel aqui do gestor em conjunto com os analistas, ok? Mas na disciplina o que a gente está aprendendo é como analisar e como projetar software, como precificar software, como estimar software, como gerenciar o processo de produção de software. Aí é outra coisa, não entra nesse âmbito aqui não, ok? Então basicamente é essa parte aqui que a gente trata na disciplina de análise de projetos de sistemas, como a gente tem visto ao longo do curso. Na sequência, gente, próximo bloco, a gente vai fazer uma revisão da orientação a objetos, todos aqueles conceitos de orientação a objetos que a gente viu na videoaula 2 e que aí depois a gente foi usar lá na aula de diagrama de classes, que foi a aula número 4. A gente vai fazer uma revisão disso tudo, para aí depois sim a gente começar a falar dos diagramas, ok? Então vamos dar uma pausa, espero que essa primeira parte tenha conseguido relembrar a memória de vocês em termos daquilo que a gente viu lá no inicinho, já tem bastante tempo, né? Foram praticamente há 7 aulas atrás. Então agora que a gente já está com essa ideia fresca na cabeça, vamos falar de orientação a objeto e depois vamos ver os diagramas, ok? Toma uma aguinha e a gente já volta. Beleza.